Senta que lá volta a história. Sim, voltamos com o relato de um náufrago de Gabriel Garcia Marques. E por que voltamos? Porque eu só tinha lido 15 páginas, né? Não sei se vocês se recordam. E agora eu terminei essa leitura deliciosa, rápida, porque eu li em um dia, na verdade. Não, né? 3 dias. Agora a ideia é vir aqui conversar com vocês sobre o livro todo, né? Mas eu tive um insight assim lendo o livro que talvez funcione. Eu vou testar aqui com vocês. Bom, para quem não tem essa edição aqui da editora Record, eu não sei como são as outras, né? Mas essa daqui veio com as ilustrações do Caribé, que ilustrou vários outros livros do Galo. E a ideia aqui é trazer para vocês o conteúdo da história do náufrago, que ele relata aqui, através das ilustrações, porque tem bastante ilustração aqui e eu acho que vai ser muito interessante a gente navegar nessa história por meio dessas ilustrações. E nessa primeira ilustração aqui, eu vou revisitar o comecinho da história com vocês sobre o naufrágio que teve. Então, na verdade, esse foi um destroyer colombiano que estava vindo aqui da Colômbia, foi da Colômbia para os Estados Unidos. E o naufrágio ocorreu no retorno aqui para a Colômbia. Esse acidente foi em 1955. 8 marinheiros foram dados como mortos, mas o Velasco, que era um dos marinheiros, que foi o náufrago aqui da história, conseguiu se salvar e apareceu em uma praia na costa colombiana 10 dias depois do naufrágio. Bom, aqui nessa ilustração, o Caribé traz um desenho retratando a situação dos marinheiros no navio. Estava um pouco difícil, estava ventando muito, o navio balançava, então tinha muitos relatos de marinheiros passando mal, a tripulação estava com uma certa dificuldade durante a viagem. Essa cena aqui que ele retrata foram horas antes do desastre. E na noite que antecedeu o desastre, o Velasco fez um relato que foi a primeira impressão dele quando ele sentiu que poderia acontecer algo ruim naquela noite. Ele diz o seguinte: eu ouvi a ordem geral, todo o pessoal dirigir-se ao lado de bombordo. Eu sabia o que significava aquela ordem. O barco estava adernando perigosamente a boreste e se tentava equilibrá-lo com o nosso peso. Pela primeira vez em 2 anos de navegação, tive um verdadeiro medo do mar. Ele relata como se fosse um pressentimento dele do que estava ou poderia vir. E a questão, e aí a gente já tem sinal de que não teria sido uma tormenta simplesmente que causou o naufrágio, né? Que na verdade a primeira ordem que foi dada foi para contrabalancear o peso do navio. Que peso que era esse? Era justamente o contrabando daquelas TVs, geladeiras que eles estavam levando ilegalmente para a Colômbia. Uma ilustração que carrega muito peso, que Caribé traz a ideia de como estaria sendo o início do desastre, que foi quando, no dia seguinte, aquela mesma ordem de todos irem para o bombordo foi dada novamente. E aqui, o interessante, trágico, né? Mas interessante foi que, pela segunda vez, a gente tem um outro indício de que eles estariam carregando cargas ilegais e que isso realmente fez com que o navio naufragasse, com que os marinheiros morressem. Porque ele fala o seguinte: bom, eu achei que agora, pela segunda vez, eles estão querendo equilibrar o peso do navio. Eu achei que agora eles iam dar ordem de a gente se desfazer da carga. E não foi dada essa ordem. Em nenhum momento foi dada a ordem de se desfazer das cargas. Ou se seria dada, não deu tempo. Porque aí, a partir daí, o naufrágio e o desastre já estavam a caminho. Essa ilustração tem uma carga bem pesada, porque
Velasco retrata e detalha com mais precisão, sabe, tudo que ele passou nesse momento, mas de separação dos companheiros, de não entender, de não compreender a imensidão do mar, a força das águas, o que ele poderia fazer ali, até onde ele poderia ir. Ele se salvava, ele tentava salvar eles também. O limite, qual que é o limite da sobrevivência, da luta pela sobrevivência humana. Então, essa parte aqui do livro para mim, foi uma das mais difíceis, apesar de que o relato dos 10 dias que ele viveu ali, tentando lutar pela sobrevivência dele, também não foram nem um pouco fáceis. E cada dia que ele relata lá, ele passou por situações muito peculiares, assim, e ele lembra dia após dia como é que foi. Ele conseguiu marcar na balsa dele no começo, ia arriscando e tal. Ele tinha um remo, ele não tinha comida, ele não tinha água. Então, pelos primeiros dias, até o terceiro dia, a intenção dele, na verdade, o sonho dele, era de que alguém fosse resgatá-lo. Inclusive passaram 2, 3 aviões, e ele sempre achava que ele tinha essa esperança sempre dentro dele que iam conseguir resgatar ele em algum momento. E foi a partir assim do terceiro, quarto dia que ele começou, e ele usou uma expressão em dado momento que eu tô vivendo, mas tá mais fácil se eu tivesse morrido. Mas eu não tô conseguindo morrer, sabe? Ele tinha uma história diária, assim, que todo dia, 5 horas, tubarões rondavam a balsa dele. Então ele tinha medo de ser devorado. Além de o corpo dele não aguentar, tanto que ele chegou a se amarrar no estrado da balsa para poder se manter firme. E eu vou deixar vocês com o relato dele um dia antes de ele ser resgatado. Não sentia nem sede, nem fome. Não sentia nada, a não ser uma indiferença total pela vida e pela morte. Pensei que eu estava morrendo, e essa ideia me encheu de uma estranha e obscura esperança. Senti desespero e raiva ante a certeza de que era mais difícil morrer do que continuar vivendo. Escolher a morte, e entretanto continuava vivo, com um pedaço de remo na mão, disposto a continuar lutando pela vida, a continuar lutando pela única coisa que já não me importava mais. Assim, isso no 9º dia. Velasco foi felizmente resgatado no 10º dia dessa luta pela vida dele e foi considerado um herói nacional no princípio. E depois o governo ditatorial colombiano transformou a vida dele em um verdadeiro inferno. De Gabo também, né, que relatou a verdade dos fatos, o contrabando que estava tendo no navio, que causou o naufrágio. Mas essa é a história. E até a próxima história.